Meu nome é Isabelle, eu tenho 20 anos, eu sou palhaça, atriz, estudante de pedagogia, tô no último ano, e contadora de história também. E eu comecei na arte com 13 anos, e desde então me acompanha para sempre, eu espero. A minha palhaça se chama Leca, ela surgiu no ano passado, mas eu já venho construindo ela há muito tempo. E ela é uma palhaça que tem como principal foco de personalidade o fato dela ser inteira verde. Então ela é toda verde, desde o cabelo até o tênis, ela é inteira verde. Ela tem um jeito muito inocente, extremamente inocente, e ela não pega muito brincadeiras e zombarias, ela não tem essa agilidade. É maravilhoso estar com a Leca, e principalmente ter tido as experiências com ela na escola. De repente, um dia eu estava lendo uma dissertação de mestrado e a pesquisadora, ela falou sobre o projeto Palhaço Aprende. E aí eu sou muito curiosa, então eu fui pesquisar. E no mesmo dia tinha aberto edital para as turmas. Então, assim, para mim foi completamente obra do destino e eu mandei o formulário de interesse. Algumas semanas depois eu recebi a resposta positiva de que eu tinha entrado e foi uma alegria imensa, porque eu sempre fui muito ligada na palhaçaria, no mascaramento principalmente, e eu nunca tinha conseguido juntar essas duas coisas que eu gosto tanto, que é a palhaçaria e a educação. Eu sempre soube que eu queria ser professora e que eu queria trabalhar na educação, mas eu nunca consegui com que essas duas coisas estivessem juntas. E pra mim nunca foi um pensamento de que, poxa, isso pode existir. Pra mim era meio vago, sabe? Poxa, ninguém deve ter pensado nisso. Ninguém deve ter o mesmo interesse que eu. Mas tinha. E quando eu vi isso, eu falei, cara, é isso que eu preciso pra minha vida. E foi uma realização, assim, imensa, porque eu nunca pensei que estaria em um ambiente onde contemple duas coisas que eu vivo tanto e que são tão importantes pra mim. Eu chegava na escola e uma coisa, um protocolo que a gente tem no Braço Aprende é que a gente sempre pede autorização do professor para entrar, porque a gente entende que o espaço da sala de aula, ele é um espaço onde o professor é autoridade, então não tem como a gente desrespeitar, sabe? Não tem como a gente passar por cima do professor. Então todas as nossas interações na sala de aula são autorizadas por um professor. Então, depois disso, a gente normalmente é levado para sentar em dupla ou em trio, às vezes em grupo, às vezes até sozinho. Depende muito da sala e da dinâmica da sala. Então, a partir disso, e a partir do conteúdo que está sendo trabalhado naquele dia, a gente trabalha o erro da criança. O erro do palhaço, principalmente. E aí a gente tem vários processos onde a gente erra. A gente fala muito, errar não é de propósito, mas é com propósito. Então a gente erra algumas coisas onde a gente sabe que a criança consegue ter essa noção de que aquilo foi um erro e consegue aprender com o nosso erro. Então, a palhaça, ela sempre vai errar, às vezes, uma coisa muito absurda e que, às vezes, é considerado conhecimento básico, sabe? E a palhaça não vai saber. Ela vai, como eu falei, errar com esse propósito da criança tentar entender e tentar questionar se aquilo realmente está errado. Poxa, se está errado, então eu vou explicar para a palhaça. Então, cria essa coisa da vulnerabilidade. A criança vê que a palhaça é mais vulnerável que ela e ela tenta ajudar. Ela tenta ensinar e ela tenta, principalmente, proteger. O meu nome é Leca, com dois L's e C. E eu tenho alguns anos, eu não sei ainda quantos anos eu tenho, mas eu tenho alguns. E eu estudei em duas escolas já. E eu estudava no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano. E eu estudei nas escolas Ulisses Gervásio e na escola Cora Coralina. Eu estudo bastante com os alunos, mas eu peço ajuda para eles porque eu tenho bastante dificuldade em muita coisa. E aí eles me ajudam muito. Eles me ensinam bastante coisa do jeito deles e aí eu aprendo bastante. Eu aprendo como que pode tomar água. Eles me ensinaram onde é que a água surge. Eles falaram que a água surge da pedra, mas eu nunca vi uma pedra com água dentro. Eu não entendi muito bem essas explicações deles. E aí eles também me falam sobre os alimentos, sobre as plantas, sobre. Eles me ensinaram até uma coreografia uma vez, mas eu já esqueci tudo.
E aí eles me ensinam de tudo. Tudo que a professora passa pra eles, eles também me passam. E aí eles me ensinam tudo, tudo, tudo. Toda vez que eu chegava na sala, os alunos falavam assim: senta comigo, senta comigo. Aí eu falava: não, vou sentar com ele. Aí eles ficavam brigando. E aí toda vez eu tinha que sentar com um amigo meu diferente. Mas era bom porque cada amigo meu sabia uma coisa, eles me ensinavam todo dia uma coisa diferente. Era muito legal. Quando eu cheguei na escola, eu não sabia nem escrever meu nome, foram eles que me ajudaram. Eles falaram até que não podia, porque Leca não pode ter dois L's no começo, mas eu não entendi por que que não pode ter dois L's no começo. Aí eu deixei assim mesmo. E aí eu não sabia fazer nada, 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 nada. Eu não sabia fazer letra de mão, letra de forma. Eu não sabia muito bem contar. E eles me ensinaram tudo isso, tudo isso. E aí eu errava e aí eles não entendiam. Aí eles ficavam me explicando, aí eu errava de novo. Aí eles perdiam a paciência e me explicavam de novo, aí eu entendia. Sempre fui muito ruim em arte na escola. Eu ouvia de professores que eu não conseguia reproduzir uma coisa básica, porque eu sempre tive muita dificuldade motora, de coordenação motora fina. Então, arte sempre foi a matéria que eu mais odiava, eu detestava ter aula de artes. E hoje em dia eu sou arte educadora, eu trabalho com arte, eu sou atriz, eu sou artista visual, então eu faço muita coisa relacionada à arte. Mas por muito tempo eu levei isso comigo. Eu levei que, poxa, eu não sou boa em artes, eu nunca conseguiria ter uma carreira como artista, e nunca foi algo que eu pensei que eu de fato teria hoje. Eu acho que se eu de 7, 8, 9, 10 anos me visse e visse que hoje eu sou uma artista de muitas áreas, eu ficaria completamente em choque. E muitas vezes a gente acredita no que professores falam, no que alunos, que amigos nossos falam, e a gente leva isso pra gente e guarda, sabe, dentro, como se fosse verdade absoluta. E na maioria das vezes não é. Então, assim, é muita influência, sabe? Porque muitas vezes a criança ela tem uma estrutura familiar muito ruim e muito prejudicada, e ela encontra na escola esse ambiente onde tudo que for falado para ela é verdade absoluta, tudo que for influenciado para ela é verdade, ela vai seguir. Então, o papel da escola é primordial, sabe? Então, se você tem um ambiente escolar prejudicial, onde você é criticado, onde você é menosprezado, você vai levar isso consigo. Não tem como você não levar consigo, sabe? Da época que eu ia pra escola até hoje, muitas coisas mudaram, mas eu sinto que até hoje a gente tem uma questão de reprodução e não de criação. Então, as crianças, elas são sempre incentivadas a, ai, vamos estudar essa obra, vocês não vão fazer uma releitura dela, vocês vão reproduzir exatamente essa obra. E isso, assim, fecha a criança num bloquinho onde ela não tem essa liberdade de explorar o que ela faz, como ela se expressa, sabe? Então limita demais, demais, demais. Eu lembro de atividades da escola onde eu tinha que reproduzir obras do Tarsila do Amaral, é muito clássico, né? O Abacuru, onde a gente tinha que reproduzir e entender as cores e tudo mais. Mas eu não sentia que isso era uma maneira de me expressar. E depois, mais pra frente, eu percebi que realmente não era. Então, assim, ela não dá esse estímulo que a criança precisa ter de diferentes vertentes artísticas. Eu nunca trabalhei teatro, nunca trabalhei música, nem dança na escola. Era sempre focado em artes visuais, reprodução, pintura, e sempre foi muito isso. Só que quando a palhaça chega, tem um movimento muito diferente, porque muitas vezes a palhaça ela não vai agir de maneira convencional. Então, se o professor está pedindo para a gente fazer uma reprodução, a palhaça não vai fazer uma reprodução perfeita. Ela vai fazer da maneira dela. E às vezes a maneira dela é muito significativa para a criança, porque ela percebe que a maneira da palhaça não está errada. A maneira da palhaça é a maneira da palhaça. E isso é arte, assim como a demonstração que o professor demonstrou, sabe? Então, faz a criança se sentir valorizada, faz a criança se sentir que, poxa, se a palhaça também pode, eu também posso. Eu também posso fazer arte do meu jeito, eu também posso me expressar do meu jeito. Eu sempre lembrava de quando eu era criança e eu até pensava que sabia as respostas certas, e aí eu levantava a mão meio receosa, com medo de errar. E às vezes realmente a resposta estava certa, eu só estava com medo de falar, porque eu estava com medo de ser repreendida, de ser chacota, sabe? Então, muitas vezes a gente deixa de tentar pelo medo poxa, não vai dar certo, poxa, tá errado. Mas quando você perde esse medo, sabe? Principalmente quando você demonstra pra criança que ela não precisa ter esse medo, é incrível como coisas magníficas surgem. Porque ela não vai mais ter medo de ser repreendida, ela não vai mais ter medo de, poxa, se eu errar, eu vou ter uma nota diminuída, poxa, se eu errar, vai acontecer isso, isso e aquilo. Ela não vai mais ter esse medo, não vai ter mais esse receio. Então cria uma atmosfera de muita tentativa, de muita experimentação, principalmente, porque ela vai poder ter essa confiança de que
poxa vida, o meu erro não representa quem eu sou. O meu erro não vai definir a minha vida, o meu erro não vai definir nada sobre isso. Então, dá muita liberdade. Eu acho que o palhaço entra justamente nisso, porque o palhaço escancara o erro. O palhaço não vai errar quietinho na dele. O palhaço vai levantar a mão com tudo e vai falar aqui, ó, eu errei, olhem pro meu erro, sabe? E isso é muito importante porque dá total liberdade pra criança. E às vezes a criança ri e fala, ai, que bobão, tá errando. Mas quando ela usa esse riso, mesmo assim, ela vai se sentir livre por dentro. Ela vai pensar que, poxa vida, o palhaço errou e tá tudo bem. E vai ter essa liberdade de que, poxa, se o palhaço errou, que é uma figura que muitas vezes elas admiram demais, se o palhaço errou, que é o palhaço que eu admiro tanto, qual é o problema de eu errar também, sabe? É muito difícil você aceitar que riam de você. É muito difícil. Principalmente sendo atriz, você nunca quer, sabe? Você nunca quer ser usado como chacota, você nunca quer que riam. Mas isso muda na palhaçaria e muda demais, porque não é mais um rir de você, é você colocar as suas inseguranças para jogo, você colocar as suas dificuldades para jogo, e você entender que estão rindo, mas não estão rindo de você, estão rindo porque se identificam, estão rindo porque se veem em você. E eu acho que isso é muito bonito na palhaçaria, porque sempre vai ter alguém que vai rir e vai se identificar, vai ter alguém que vai olhar para aquilo e vai falar, poxa vida, eu também sou assim. Talvez eu esconda, mas eu também sou assim. E o palhaço, ele escancara as vulnerabilidades, sabe? Ele escancara. Tem duas definições na palhaçaria, que uma delas é a bufonaria, que ela escancara o que tem de pior na sociedade. Então, o mais podre que você tem pra esconder, ela vai escancarar isso. E a palhaçaria não. A palhaçaria escancara aquele erro bobo. Aquele erro que, poxa vida, nossa, por que que eu fiz isso, sabe? Aquele erro que você tem vergonha de admitir que você faz, mas você faz, porque todo mundo faz. Eu acho que o palhaço, ele não é humano, ele é um extra-humano, digamos assim, porque enquanto a gente, como humano, tenta esconder os nossos erros, tenta estar de uma maneira perfeita, o palhaço não, ele vai escancarar isso, ele vai ser o mais humano possível, sabe? E aprender isso na palhaçaria foi assim, eu sinto que tem uma eu antes da palhaçaria e depois. Porque quando você se depara com a construção do seu palhaço, você não consegue deixar isso pra lá. Você não consegue deixar a liberdade que você sente com o nariz pra lá e fingir que não foi nada, sabe? Porque é uma coisa que te muda pra sempre, porque você se sente livre, você se sente é como se fosse um brilho diferente que aparece na sua vida, principalmente lidar com palhaçaria com criança, que é uma coisa que você se sente meio que curado, porque eu não tive essas experiências quando eu era criança, mas poder fazer as crianças terem essa experiência é maravilhoso. É maravilhoso porque você se sente realmente curado aos pouquinhos, sabe? Tem muita verdade no Palhaço Aprende, porque é uma coisa que, assim, quando você está na sala, você percebe as coisas ruins sobre o ensino público, você percebe como ele é falho, como ele é, às vezes, até um pouco decadente, sabe? Como os professores estão adoecidos, como a gestão da escola está adoecida. E o palhaço, ele não vai mudar a escola, ele não vai mudar a estrutura da escola. Ele não vai fazer isso. Mas no momento em que ele entra naquela sala, no momento em que ele dá a abertura para o aluno para poder errar, ele transforma completamente a vida daquele aluno em si. Ele vai ter aquela liberdade de, poxa vida, às vezes eu posso tentar. Ele pode ser péssimo, pode ser muito ruim de primeira, de segunda, de terceira, mas ele vai continuar tentando, sabe? Ele vai ter essa bondade com ele mesmo e esse carinho de não se cobrar, de não exigir perfeição de si mesmo. E esse é um movimento muito, muito importante, sabe? É difícil a gente estar num mundo onde tudo é perfeição, tudo é performance, tudo tem que ser muito bonito, muito instagramável, e você errar e você acolher o seu erro é uma coisa que, assim, muda completamente uma vida, sabe.